Planeta do Tesouro é um filme esquecidaço da Disney de 2003, pós-renascença. Sério, nem os fãs mais assíduos da Disney lembram dele. Então, acho que preciso lembrar um pouco para vocês. Bom, esse filme se baseia no romance do Robert Louis Stevenson, chamado A Ilha do Tesouro. Inclusive, a Antofágica, a mesma editora que lançou essa versão de Memórias Póstumas de Brás Cubas, relançou esse clássico das histórias de aventura, não só de piratas, mas aventuras em geral. Afinal, o próprio autor viajou muito pelos oceanos durante a segunda metade do século XIX, o que o deu muita base para esse livro. Mas no que se consiste o filme em si? É basicamente uma história do jovem rapaz James Hawkes, que recebe um mapa do tesouro de um alien e decide buscar o tesouro do lendário pirata espacial Flint, pelo espaço adentro, para ajudar sua mãe. É basicamente uma aventura de piratas no espaço, se você quiser resumir assim. E só para deixar claro, eu vou focar no filme de 2003. As menções com relação à obra original e outros filmes feitos durante o século passado são bem mais por questão de contexto histórico. E para mim, é completamente impossível falar desse filme sem spoiler. Então, você foi avisado. Um pouco de história. A importância dessa obra é imensa. Desde criações como um mapa do tesouro com um X, que foi ideia do Robert, e inclusive a título de curiosidade, quando ele fez o mapa original, que seria usado no livro, ele o fez de forma bem descontraída para seu enteado. Era toda uma história com um olhar de um garoto, para um garoto. E quando ele mandou o mapa para a editora, eles o perderam. Então ele fez outro, mas não do mesmo jeito, com aquela paixão e inocência. E também não do mesmo jeito, porque ele só fez uma vez, então não tinha cópia. Então é até bem triste e até meio poético e verossímil que o mapa original da Ilha do Tesouro realmente tenha se perdido para sempre, até o dia de hoje. A partir disso, houveram várias adaptações no cinema, algumas inclusive por nomes muito conhecidos, como Orson Welles nos anos 70, e foi a primeira adaptação em live action da Disney nos anos 50, entre várias outras adaptações que seria muito longo colocar todas aqui, pois se tornou um ícone muito grande na cultura pop que a gente talvez nem tenha tanta noção. Bom, vamos para o filme em si. Mas antes, uma pergunta. O que é um pirata? É basicamente isso mesmo. Além de meio que ser uma forma de rebeldia perante o governo, que se iniciou por volta do século XVI, que basicamente foi a era das grandes navegações, que eram financiadas por Portugal e Espanha, os pioneiros. Mas a maioria dos piratas eram ingleses ou franceses. E por que eu dei esse contexto agora? É que essa questão da liberdade, principalmente, é uma peça fundamental para ambos os personagens. A liberdade e a rebeldia são coisas muito importantes para eles. Ou seja, o Jim e o Silver. O filme é todo carregado pelos dois e na relação deles, meio que como sempre foi nos livros e nas outras adaptações. Mas primeiro eu quero focar no Jim. A apresentação dele e do filme em si é ótima. Apresenta muito bem o personagem e está muito ligada ao legado do conto original, onde o que importa é o desejo por aventura de uma forma ingênua e infantil. Afinal, são só crianças que estão vendo esse filme e até lendo o próprio livro também na época. E depois o corte para 12 anos no futuro. E agora o Jim havia se tornado o personagem com visual mais cool da Disney, na minha opinião para a época. Sério, eu adoro o visual dele no começo. O cabelo raspado, o rabinho de cavalo, as roupas pretas. Ele tá muito descolado, tipo, muito mesmo. Ao mesmo tempo que o vemos basicamente surfando num distrito industrial super perigoso, o que, como eu disse, apresenta muito bem o personagem, deixando bem claro o quão rebelde ele se tornou, e em seguida somos representados para a mãe dele, e as dificuldades que ela encara trabalhando muito e sozinha, e logo entendemos que ela é mãe solteira, e tem que cuidar de tudo, e o Jim fica distante, se metendo em problemas, deixando ela envergonhada na frente de todos os hóspedes da estalagem. E na real, lembra muito
uma outra dinâmica de um outro filme da Disney, ou seja, a Nani e a Lilo de Lilo e Stitch, que tem que cuidar da irmã caçula sozinha e tendo inúmeras dificuldades para arrumar um emprego. E junto com a mãe do Jim, podem até não ser as personagens femininas mais fodas de todas, mas são tão reais e identificáveis e são feitas de forma muito sensível. E podia ser legal ver a relação deles ser mais desenvolvida e passando por problemas e obstáculos, assim como Lilo e Stitch. Mas o foco é principalmente o amadurecimento do Jim e a relação dele com o Silver. Então meio que tudo bem. E no fim, ainda temos a capitã do navio, uma figura forte e determinada que exala liderança e autoconfiança. O melhor momento dela durante o filme é aquele do buraco negro, quando ela tem que tomar decisões rápidas para salvar toda a tripulação. E mesmo quando ela se apaixona pelo doutor, ela ainda continua dando ordens e sendo tão forte como sempre. Sem falar que, historicamente, na época das navegações, ter mulheres nas embarcações era sinal de má sorte, tornando ainda mais forte o fato dela estar ali e sempre ter que manter uma imagem de força e imponência. Mas agora, voltando para o Jim, ele passa pela boa e velha jornada do herói. A normalidade é estabelecida e logo depois o chamado para a aventura, e normalmente espera-se que o protagonista recuse de início, mas o Jim acaba aceitando sem pensar muito. Contudo, isso ainda faz bastante sentido, pois é parte do arco de personagem dele, que basicamente é provar seu próprio valor e mostrar para os outros que ele não é só um caso perdido ou um fracassado sem futuro, ou mesmo um rebelde sem causa, que na realidade tem uma causa: o distanciamento do seu pai, e então a partida dele, que o fez crescer como um jovem rebelde e inconsequente, desesperado por atenção, e que não se importa com nada nem para o que os outros pensam, aparentemente. Mas ele se importa e sente toda a dor que causou para sua mãe, e se envergonha de si mesmo. E no fim, não é como se o ponto fosse ele encontrar um sonho ou motivo para viver, mas sim amadurecer, e ao contrário do que ele quer, que é ser livre e sem preocupações, o Silver o dá o que ele mais precisa, que é genuinamente compreensão, incentivo e carinho. E assim, mudar de perspectiva perante a vida e entender que ele tem futuro, e sinceramente é uma das mensagens mais maduras que eu já vi numa animação da Disney. E é até uma ideia bem saudável, principalmente pensando num público jovem, moderno e basicamente de millennials, o que basicamente também me inclui. E seria até bem alienante se a mensagem fosse só manda tudo pro espaço, foda-se tudo e whatever, seja livre. Mas sim que você tem que crescer, amadurecer e confiar em quem você ama. Bem naquela vibe dos primeiros filmes do Homem-Aranha dos anos 2000. São filmes muito bons. E agora, falando do Silver, sinceramente eu não sei qual eu prefiro, o Jim ou o Silver, pois ambos são tão bem feitos, porque o Silver é tipo um James que deu errado, que nunca amadureceu e só se importa com a aventura e a ganância. Por isso ele sabe tão bem o que dizer para o Jim, porque provavelmente foram as palavras que ele nunca ouviu. E a apresentação dele ficou muito boa, e para quem se importa, bem fiel ao original. Ele começa sendo apresentado como um cozinheiro, e como a cena é feita. Ele encoberto por uma névoa, demonstrando mistério, e assim que ele conhece o Jim, quando ele ergue a mão para o cumprimentar, na realidade são armas e instrumentos de tortura, basicamente, demonstrando que ele é uma pessoa encoberta em mistérios e que não devemos confiar à primeira vista. E durante o processo dele, cozinhando e se apresentando e servindo a refeição, ele é colocado como um brincalhão e muito esperto. Até depois que ele serve a comida, ainda tem um momento em que ele faz mais uma brincadeira e que, mais uma vez, nos diz que não podemos confiar cegamente nele. Ao mesmo tempo que ele tem um certo carisma que nos faz gostar dele quase que instantaneamente. E também repensar o pirata de perna de pau com tapa-olho e papagaio como um ciborgue com uma gosma flutuante, mesmo que talvez seja simples para algumas pessoas, eu ainda acho bem interessante nessa simplicidade.
Sem falar que, no fim, ele ainda continua sendo o vilão do filme, tirando o Aracnídeo lá, que é bem mais unidimensional do que ele. Mas, assim como no livro, a ideia é mostrar tons de cinza, que não é tão preto no branco. Ele possui ambições similares ao protagonista, contudo, seguindo um caminho diferente, que pode até ser um caminho ruim, mas ele ainda é um cara bem divertido e que vai legitimamente criando uma certa empatia pelo Jim. Ele é o oposto do protagonista, ao mesmo tempo que também se completa com ele. E no fim, até tem um arco muito bem feito, quando ele desiste do tesouro pelo Jim. E claro que no fim ele ainda vai embora, pois não quer desistir da sua liberdade, mas o ponto principal era ele de fato abandonar o tesouro e entender que a relação que ele criou com o garoto é mais significativa do que ouro e prata. Que inclusive, desde pequeno, eu adoro aquela cena do esqueleto do Capitão Flint, pois ele morreu cercado por aquele tesouro imenso e no final foi só o que sobrou, ossos e ouro, demonstrando o óbvio, que a ganância nos devora. E ainda no final, ele ainda armou uma bomba para impedir que ninguém pegasse o tesouro dele. Tipo, caraca, bizarro. E assim, com o Silver, temos um dos melhores vilões das animações. E já que falamos em animações, eu acho o cenário uma das coisas mais interessantes de todas. Porque enquanto os personagens estão no estilo 2D, tirando alguns robôs e coisas bem mais cibernéticas em CGI, que às vezes destoam, mas dá pra passar, o cenário é basicamente nos traços de uma pintura renascentista para nos colocar ainda mais no contexto de uma aventura de piratas que, mesmo sendo no espaço, com tecnologia, nos coloca realmente no espírito da época do século XVI, basicamente. Como se realmente fossem piratas do século XVI. Na moral, esse filme é maravilhoso, é muito bom. O que poderia ter de errado? Não tem nada de errado nele, né? Go Delbert! Go Delbert! Go! Oh, this is fantastic! Carbon-based light. Droga, droga, droga! Bom, o Delbert e o Ben são alívios cômicos e sinceramente me enchem muito o saco. O Ben principalmente. Quando eu era mais novo, eu deixei ele passar. Mas hoje, quando eu fui rever o filme para poder fazer esse vídeo, ele me encheu, os dois no caso, me encheram muito o saco, de um jeito muito grande. O Ben ainda se salva um pouco, porque ele de fato é útil. Ele sabe das paradas, do tesouro e faz a trama andar. E tá que você poderia dizer que o Delbert financia a expedição e tudo, e ele tem momentos em que de fato ele faz coisas, mas ele não tem um arco próprio ou algo que de fato se conecte com o Jim ou com o filme, ou mesmo ser engraçado. Ele vive brigando com a capitã no começo, mas é mais por serem basicamente de espécies de caninos e felinos, mas ainda assim bem sem graça. No máximo ele tem um desejo pela aventura e tá bom, mas depois ele meio que só tá lá, ele está lá e só, e basicamente não importa, e também servindo para explicar a física da história. E aí quando o Ben chega, ele também serve para a mesma coisa de explicar a física da parada, ele também serve para isso. Então fica tudo muito estranho, os papéis meio que se misturam e as coisas ficam muito embaralhadas. Sem falar que o Morph, que é aquela gosminha rosa que eu falei, é um alívio cômico bem mais divertido, útil e fofo. Eu achei ele fofo, eu achei ele fofinho. Bem mais do que os outros, obviamente. E outra coisa que me incomoda, só que nesse caso não é realmente um problema, é com relação à construção de mundo. Que na realidade eles constroem bastante para a história do Jim e do Silver, para que ela funcione bem. Sinceramente, eu não duvido nada de que se tivesse feito sucesso, teria virado uma série ou recebido uma continuação, pois tem muito do que se expandir daquele universo. Desde a cultura que havia no próprio Planeta do Tesouro e outros lugares, contudo, não aconteceu, pois aparentemente a Disney achou que seria uma boa ideia colocar esse filme para disputar com o terceiro filme de Harry Potter na época. O diretor até confirmou em entrevista que realmente nunca houve muito interesse da Disney de fazer esse filme realmente fazer sucesso, sabe? Eles
fizeram filme e depois de uma semana já assumiram que tinha dado errado e dane-se. Mas o final desse filme já é perfeito demais. Desde o Jim agora tendo uma relação melhor com a mãe, ele entrando em casa de branco e dessa vez sendo escoltado pelos policiais e não detido, assim dando orgulho para sua mãe, demonstrando o quanto ele cresceu e mudou durante o filme. E o olhar dele para o céu e vendo o rosto do Silver nas nuvens demonstra que ele sempre será grato ao Silver e que, mesmo de longe, o Silver sempre estará o observando. E, para ser sincero com vocês, esse filme, principalmente agora que o reassisti, me tocou ainda mais por motivos pessoais. A minha história acaba sendo bem similar com relação à do Jim. Gente, sério, eu chorei 2 vezes. Tá bom, mentira, chorei bem mais, eu não contei. Eu chorei muitas vezes vendo esse filme, para fazer esse vídeo. Então, reveja esse filme. Ou se for o caso, veja pela primeira vez. Não deixe essa obra desaparecer, sabe? Não deixe. Continue mantendo ela firme e forte, sabe? Não deixem ela sumir. Antes de encerrar o vídeo, eu só queria comentar aqui rapidamente sobre toda essa questão de pegar obras dos anos 90, 2000 e tentar revitalizar elas para o dia de hoje, sabe? Como teve com a série das Winx, como vai ter com a série das Meninas Superpoderosas. E tipo, eu sei que criatividade não é o forte de Hollywood, mas se você quer fazer reboot, remake, capitalizar em cima do que já foi moda, por que não pegar obras que merecem continuação ou que tem coisas que ainda merecem ser contadas? Como o próprio Irmão Urso para falar dos nativos, ou Lilo e Stitch para falar sobre os havaianos. Inclusive o Léo do canal Leleologia tem um vídeo muito bom sobre toda essa questão havaiana e tal, né? Então podia ser uma boa pegar a Lilo de novo. E o próprio Planeta do Tesouro, seria uma boa trazer ele de volta também. Falar sobre amadurecimento. Poxa, é um tema ainda bastante atual e daria para você explorar a partir do conto do Robert Louis e desse filme. Daria muito para você explorar isso bem. Então fica aqui a minha sugestão. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, também deixa o like. E eu só queria avisar que eu estou em período agora de faculdade, agora em junho, e eu vou ter aulas até agosto. Sim, a pandemia deixou tudo muito confuso aqui na faculdade, então vai ser complicado para eu continuar postando vídeos. Eu espero que esse vídeo saia ainda em junho, mas ainda assim fica complicado de manter a frequência, porque, bom, eu tenho que estudar, tenho que fazer coisa para vídeo, então é complicado. Esse vídeo deve ser o único vídeo que vai ter no mês de junho. O próximo vídeo só vai ter agora em julho. E o próximo vídeo só vai ter em agosto. Então, só vai ser um vídeo por mês, em vez de 2 por mês. Eu peço desculpas, mas... Desculpa, eu não consigo manter, sabe? Eu não consigo conciliar as duas coisas bem. E para também até fazer vídeos com qualidade, né? Porque fazer vídeos apressados, que não vão ficar bem estruturados, não faz muito sentido, né? Então era isso. Até a próxima. Se inscreve, compartilha, deixa o like. Obrigado e até. Abraço.